Sejam bem-vindos à série Construindo Confiança. Eu sou a Lara Caram e eu serei a nossa guia nessa jornada. Mas como um bom viajante, eu espero que você participe e aprecie. No nosso episódio anterior, nós vimos a história de Buda e como ele entendeu que, na verdade, ele não precisava deixar de ter uma vida material para ter uma vida espiritual e fazer essa escolha. O que ele precisava era inserir uma vida espiritual na vida material que ele já tinha construído, equilibrando esses dois extremos e alcançando assim uma palavra que parece muito mais complexa do que é a transcendência. Nós também vimos o quanto as pessoas muitas vezes são impelidas a pular fora dessas culturas de alta pressão para irem viver uma vida simples, mas que isso, quando é feito de uma hora para outra, raramente é sustentável. Normalmente, quando a gente passa de um extremo para o outro, ou a gente fica preso no outro extremo, ou em algum momento a gente precisa voltar para conseguir equilibrar essas duas forças. É muito parecido com aqueles momentos de decisão em que a gente decide fazer uma dieta muito rígida. Então antes eu comia de tudo, tal, não estava preocupado e agora eu simplesmente não vou comer mais. Ou então quando eu gastei muito dinheiro ou poupei muito dinheiro e agora eu quero o contrário. Quando a gente experimenta passar de um extremo para o outro, a gente percebe que é preciso uma mediação, é preciso aquela diplomacia interior da qual nós viemos falando. E, divertidamente à parte, tem outras duas forças dentro de nós também precisando dessa mediação. E essas duas forças são a tristeza e a alegria. Nesse episódio eu quero falar com vocês sobre essas duas forças e colocá-las em uma ferramenta incrível que vai se somar a essa nossa construção que se chama matriz de polaridades. É a ferramenta que vai ajudar a gente a perceber quando que nós estamos nos aproximando de um extremo, quando que nós estamos saindo do que é saudável e entrando no que é disfuncional. Olha só que interessante, dá para medir isso na vida da gente? Dá para medir e se dá para medir, dá para melhorar. É uma ferramenta incrível que me acompanha há alguns anos e aí a gente vai somar isso a essa discussão sobre alegria e tristeza. Por que é que isso é importante nesse momento? Bom, vamos voltar para a minha história. De volta já no Brasil, eu comecei a perceber que na Austrália eu vivi algo que eu não achava que era muito possível, então naquele momento eu também nem tinha entendido muito bem. Mas que eu comecei a perceber que muitas outras pessoas também estavam experienciando, que é o fenômeno de estar em uma aventura, estar em um lugar lindo, fazer uma viagem, viver algo que você sonhou, no seu estado emocional talvez mais baixo ou complicado. E isso é muito interessante, porque em tese a gente pensa que ou nós estamos felizes ou tristes, certo? Então, certo está você que pensou que nós podemos sentir as duas coisas ao mesmo tempo, que a vida pode ser bem agridoce e que sim, dá para experienciar uma tristeza, talvez até uma tristeza profunda, estando em um lugar maravilhoso, estando em uma viagem incrível, estando realizando um sonho que você tanto sonhou. Em alguns casos, talvez seja até um privilégio, eu acho que eu penso assim em relação a mim, porque tratar de uma tristeza ou de um momento em que você precisa estar com você em um lugar muito lindo é de uma certa forma um privilégio. Mas isso também pode ser muito complicado e muito perigoso, especialmente quando a gente começa a pensar que se você sonhou com aquilo ou se você batalhou muito entendendo que era aquela experiência que faria com que você finalmente se sentisse bem, o fato de você não se sentir bem nesse lugar, o fato de você continuar se sentindo triste ou talvez se sentir ainda pior, já que naquele momento você pode relaxar, né? Você pode realmente entrar em contato com todas essas emoções, pode te fazer pensar que isso nunca vai passar. Porque afinal de contas, você saiu do lugar em que você estava, você deixou aquele ambiente, aquelas pessoas que você achava que eram o problema.
e você carregou tudo isso com você para esse lugar tão bonito ou para aquele sonho que você queria viver, mas a sua sensação interna, a sua angústia interna, enfim, todos aqueles sentimentos negativos continuam ali, continuam buscando conversar com você e você ainda não deu tempo para eles. E aqui cabe um parênteses muito importante, uma chamada de atenção para que você sempre tenha uma rede de apoio, ou pelo menos uma pessoa com quem você possa conversar, em quem você possa confiar e que você possa dizer que você está se sentindo infeliz ou um dos sentimentos mais comuns nesse momento, que é a culpa. As pessoas se sentem culpadas por estarem vivendo algo tão incrível, por estarem realizando um sonho, enfim, por estarem fazendo algo que elas consideravam tão interessante e importante e não estarem se sentindo bem. Quase como se fosse um dever que você estivesse feliz, que você estivesse tranquilo, que você, enfim, estivesse celebrando aquilo que você conquistou, mas os nossos sentimentos são os nossos sentimentos, como a gente já vem falando, são dados, são informações, são o nosso corpo, a nossa mente conversando com a gente sobre o que é que ela está precisando. O que a gente precisa fazer, a forma como a gente se relaciona com a gente. Então sim, você pode estar em um lugar maravilhoso, você pode ter vivido um sonho incrível e se sentido triste, ao mesmo tempo que feliz, ao mesmo tempo que encantada, ao mesmo tempo que desesperançosa. Você pode sentir tudo isso ao mesmo tempo. A gente fala muito sobre essa confusão de sentimentos, né? E como a psicologia, inclusive, é a área que nos apoia muito nessa separação do que é o que, como que eu dialogo com cada emoção, como que eu resolvo cada uma dessas questões. Mas se a gente fica fechado dentro da gente com essa crença de que você deveria estar feliz, você deveria nunca dizer que não estava bem, enfim, todo esse sentimento fica perigoso de verdade, porque faz com que as pessoas realmente percam a esperança de que um dia isso pode mudar. Na verdade, é muito mais comum do que as pessoas imaginam que você saia de um lugar em que nada tá bom e que todas aquelas pessoas são um problema, e, enfim, e que você sonha muito em ir para outro lugar e sair dali, que você faça esse movimento, se sinta mal ainda, trabalhe todas essas emoções e que quando você volte, pareça que tudo mudou. E na verdade, no fundo, provavelmente pouca coisa mudou ali, mas você mudou e muito. Isso é tão bonito, não é? Então, quando a gente pensa que isso é possível, às vezes, quando a gente vive isso, a gente também consegue apoiar outras pessoas nessa visão. E respeitar o espaço de quem, de repente, está reclamando em Paris, né? Tem até um meme ali do "eu preferia chorar em Paris". Bom, eu também, para ser bem honesta, acho que é uma ideia muito interessante. No entanto, tinha uma pergunta que me acompanhava. Eu me perguntava por que a minha alegria havia me abandonado. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre e, na verdade, eu um dia recebi um diagnóstico de positividade excessiva. Eu achei tão interessante porque parece que, de uma certa forma, eu já sabia que era isso. A alegria que eu sentia era uma força poderosa, mas se eu abusasse dessa força, se eu usasse muito isso e se eu não conseguisse equilibrar os extremos, não é? Conseguisse cuidar dessa tensão que é tão importante entre a alegria e a tristeza, eu cairia no aspecto negativo dela. E eu aprendi muito sobre isso, quero dividir isso com vocês, mas também quero responder para vocês essa pergunta, pelo menos da forma como eu me respondi. E o que eu entendo é que faltaram limites. E olha só que interessante, eu fui até pesquisar quais são os sintomas, né? Como é que a gente percebe que está faltando limites na nossa vida ou até mesmo na vida das pessoas de quem a gente ama? Eu vou ler para vocês esses pontos para que a gente seja muito preciso aqui na hora de defini-los. Olha como isso é importante. Então, olha só, sinais muito comuns de que você não desenha bem os seus limites são: dificuldade de tomar decisões, querer agradar demais as pessoas.
Eu tinha que falar isso 10 vezes aqui para vocês, né? Agora um excepcional. Cansaço excessivo. Culpa por pequenas coisas e perda do senso do eu. Olha a culpa aqui de novo, né? Que a gente estava sentindo lá no nosso lugar maravilhoso. A pessoa não sabe o que ela quer para a vida dela. E não é num sentido de superficialidade, é porque ela não está sabendo quem é ela e quem é o outro, né? Voltamos aí no episódio 3. Falar demais, compartilhar demais sobre a sua vida e também sobre a vida dos outros. Olha aí nosso momento de redes sociais, né? Ficar ressentida quando outras pessoas impõem limites. Então, digamos que eu sempre vá com você em um restaurante, mesmo quando eu não quero. Aqui é um exemplo, né? Mas quando você me diz que você não quer ir, aí eu fico muito chateada, porque, poxa, eu faço tanto por você. É claro que a gente tem um problema aqui nessa relação, mas a questão com os limites é, se você coloca limites e também não vai quando você não quer, você não se ressente quando a outra pessoa te diz não. E muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, provável que sim, a gente fica bravo, a gente fica triste, às vezes frustrado com uma pessoa que não consegue receber um não. E a gente não pensa que talvez essa pessoa precise de apoio na construção dos próprios limites. Então não é que ela está sendo rude com a gente, ou enfim, manipuladora, ou né, vários outros adjetivos ruins. É na verdade uma pessoa que não aprendeu ou não está conseguindo impor limites. Então quando alguém impõe um limite para ela, ela não consegue lidar. Às vezes ela nem reconhece. Então, quanto mais, acho que é isso que, essa ideia que fica bonita, não é? Quanto mais nós entendemos sobre como a gente funciona, maior a nossa capacidade de compaixão, maior a nossa capacidade de entender que a atitude do outro não é necessariamente um ataque a nós, mas muito provavelmente uma falta para ele, né? Algo que ele não aprendeu ou não está sabendo exercer. E aí muda completamente a forma como nós agimos, né? O nosso potencial de ação aumenta, e o que a gente falou no episódio anterior? Quanto mais potencial de ação a gente tem, menos sofrimento. E antes de nós entrarmos então no nosso tópico principal e irmos lá para a nossa lousa Flipchart falar sobre a matriz de polaridades, eu queria conversar com vocês sobre dois conceitos que eu acho muito interessantes, e quando a gente coloca eles juntos assim, parece que eles ficam mais fáceis da gente lembrar, da gente, enfim, conviver com eles. Um deles é a reciprocidade e o outro é a terceira lei de Newton, é uma lei da física. O que diz a terceira lei de Newton? Toda ação causa uma reação em sentido igual ou contrário. E muitas vezes a gente acha que a reciprocidade é um sinônimo da terceira lei de Newton, enquanto a reciprocidade envolve uma troca mútua de ações entre duas pessoas, enfim, duas entidades, duas empresas, enfim, uma troca mútua. Por que não é a mesma coisa? Quando a gente fala de uma lei da física, aonde a gente está agindo? Lembram? No modo ter. Quando a gente fala sobre a reciprocidade, nós estamos muito mais enquadrados no modo ser. Nós estamos falando da relação entre dois seres. E essa relação é sempre muito mais complexa do que uma lei da física, do que você empurrar a parede numa direção e a parede te empurrar de volta numa outra direção, que foi o que Newton descreveu. Muitas vezes a reciprocidade é quase uma corrente do bem. Então, você me ajuda e eu ajudo outra pessoa como forma de retribuir a sua ajuda. Isso existe e, na verdade, isso é lindo. Então, a reciprocidade, por envolver pessoas, é muito mais complexa do que você simplesmente dar de volta aquilo que você recebeu. Até porque, muitas vezes, uma pessoa atendeu a sua necessidade e para você dar de volta aquilo que você recebeu, você vai ter que atender uma necessidade dela. Sendo duas pessoas diferentes umas das outras, pode ser que a necessidade que ela atendeu não seja a mesma que você vai atender. Então as ações não são iguais, não é porque uma pessoa te mandou uma mensagem que você manda uma mensagem para outra pessoa. Não é a mesma coisa. E isso faz com que a gente precise de um recurso interno que hoje em dia anda meio escasso, que é
a atenção. É o mesmo recurso que a gente vai precisar para compreender a matriz de polaridades e entender por que a gente se perde muitas vezes nesses extremos e por que as nossas redes de apoio vão quebrando, por que a reciprocidade e a falta de limites, uma coisa que inclusive gera outra, a falta da outra, né? Então a falta de limites gera falta de reciprocidade, enquanto limites geram reciprocidade, o quanto essa relação pode ficar prejudicada e isso vai atrapalhar a nossa compreensão de como os nossos dois extremos ali, as duas partes de uma tensão, são importantes. Então vamos logo desenhar essa matriz para que tudo isso que a gente falou aqui tenha uma imagem visual clara e fique com vocês para a vida. Vamos desenhar nossa matriz? Bom, tanto a ideia de reciprocidade quanto a ideia de limites deveria nos fazer pensar nisso, mas a matriz de polaridades realmente imprime essa visão na nossa mente. A visão de um equilíbrio e de um movimento nesse equilíbrio. O que vai acontecer nessa matriz? Nós vamos fazer o seguinte. De um lado, a gente tem um recurso. Então, por exemplo, pode ser a alegria, que vai ser o nosso exemplo nesse episódio. E do outro, nós temos a tensão oposta, que no nosso caso aqui vai ser a tristeza. E ficou tudo errado, mas não tem problema. Aqui pode ser resiliência e eficiência, velocidade e qualidade, enfim, qualquer tensão possível pode ser colocada nessa matriz. Como é que a gente vai enxergá-la? A gente vai enxergar que existem características positivas na tristeza, como existem características positivas na alegria. Mas a gente também pode experienciar alegria demais, que seria algo negativo. E a gente pode experienciar tristeza demais, que seria algo negativo. Ou seja, esse aqui seria o meu contexto positivo, então estou mais ou menos equilibrado quando estou por aqui, e aqui seria o meu contexto negativo. Qualquer dos dois extremos, muito embaixo ou muito em cima, é um problema. E o que o nosso cérebro tende a imaginar? A gente tende a pensar que o equilíbrio está bem aqui, né? Então eu estou bem no meio entre a alegria e a tristeza e bem no meio entre o positivo e o negativo. Mas atenção, pessoal, muita atenção aqui. O equilíbrio nunca é estático. Então a gente não pode viver no meio, parado, né, num ponto, no meio dessa matriz. A gente está em movimento, a vida está acontecendo, as experiências estão acontecendo. E aí o que vai acontecer? Bom, vamos dizer que a gente comece um movimento em direção à alegria. Foi o meu caso, né, na história que eu contei para vocês. Você vai, alegria, 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 tudo muito bom, tá tudo positivo, até que você atinge alegria demais. Então, o que eu falei para vocês? Positividade excessiva, né? Você começa a ter problemas, você cai e começa a experienciar esse quadrante muito negativo. Normalmente, o que a gente faz quando isso acontece com a gente? A gente fica tentando subir de volta, né? Então, eu tô tentando voltar para experienciar a alegria positiva que eu tinha antes. Mas esse não é o caminho da vida. O equilíbrio, quando a gente está num negativo de um recurso, é buscar o seu oposto. Então eu começo a olhar para o que a tristeza me traz de bom e começo a procurar por ela. O filme Divertidamente 1, ele retrata exatamente isso. Então ele fala sobre muita alegria, muita alegria, muita alegria, e aí você começa a ter problemas e a alegria não pode mais resolver esses problemas, ela precisa da tristeza. O problema é que a gente tende a exagerar, então já que procuramos o outro extremo, o que a gente faz? Fica nele, né? E aí fica, sobe, até que você chega a um outro problema, o problema de estar preso no outro extremo. E aí você cai e começa a experienciar o negativo desse extremo. Quando nós estamos conscientes e tudo que a gente está fazendo aqui é com esse objetivo, o que a gente sabe quando chega aqui? Que nós precisamos
do recurso oposto, então a gente vai buscar alegria. E isso gera um movimento constante. Inclusive gera um símbolo que parece o símbolo do infinito, né? Eu acho até bem poético isso. Mas o que acontece nessa matriz que é tão interessante? Essa matriz foi desenvolvida para as empresas, então, no geral, a gente falava sobre tensões que acontecem nas empresas. Por exemplo, velocidade de entrega versus qualidade da entrega, né? Que uma coisa fica sempre equilibrando a outra. E aí, o que eles perceberam? Eles perceberam que o grande segredo era passar o máximo de tempo possível aqui, né? Experienciando a parte positiva, e o mínimo de tempo aqui experienciando a parte negativa. Mas que era impossível não passar minimamente pela parte negativa. Então, o grande objetivo se tornou diminuir esse espaço, né? Então, ao invés de ter um espaço tão grande aqui, eu passo menos tempo aqui e já começo a mudar. Por quê? Porque eu tenho consciência de que eu atingi um extremo e agora eu preciso do outro. E quanto mais eu sei disso, quanto mais eu percebo isso na minha vida, mais eu ganho agilidade, né? Mais eu ganho domínio sobre mim mesmo, capacidade de agir. Então, ao invés desse gráfico ter esse tamanho todo aqui embaixo, né? Ele passa muito rapidinho aqui pelo estado negativo. O que isso significa? Que nós aproveitamos o melhor do espaço negativo, que é nos comunicar que uma mudança é necessária. Então, a partir de agora, toda vez que você sentir alguma coisa que você classifica como negativo, né, dentro de um recurso, você pensa, uma mudança é necessária. Qual? Olha como a gente começa a ter muito mais poder de ação. E agora eu quero mostrar para vocês essa matriz preenchida. Então, qual é o aspecto positivo e qual é o aspecto negativo da alegria e da tristeza? Vamos lá. Eu deixei escrito aqui já para a gente adiantar. E a gente vai desenhar nossos 4 lados. Aqui só tá ao contrário, viu, pessoal? Eu coloquei a tristeza aqui. E a alegria tá aqui desse lado. Agora vamos lá no 1 a 1. Criatividade é a nossa força mesmo, né? Essa capacidade de criarmos algo novo, de solucionarmos problemas, a nossa habilidade de nos relacionarmos com a vida, né? Quem é alegre tem mais potência criativa. Autoconfiança, essa sensação de segurança, de que você consegue agir, né? Normalmente. Otimismo, que é uma capacidade que a gente tem de enfrentar situações com alegria, com energia, né? Sabendo que tudo pode se resolver. Resiliência, então acaba que um apoia muito o outro, né? A gente tem uma capacidade maior de solucionar problemas, de lidar com situações difíceis quando está mais alegre. Sociabilidade e empatia tem muita relação com a nossa relação com o outro, então eu estou mais aberto. A pessoa, quando ela está mais alegre, ela está mais disposta a conversar, a se relacionar, a trabalhar com o outro, né? E ela tem uma percepção do sentimento do outro, até porque ela não confunde tanto com o seu próprio, né? Então a sociabilidade e a empatia aqui trabalham muito bem. Inclusive a energia das pessoas é mais alta, a gratidão, porque a alegria nos torna mais capazes de dar valor às coisas simples, às pequenas coisas, e a gente vai vivendo mais grato. Flexibilidade e saúde mental, que para mim são duas coisas muito ligadas, porque a flexibilidade traz essa ideia de que a gente se adapta a situações com muita potência, né? Então, imaginem assim, ó, a autoconfiança, o otimismo, a energia, forças flexíveis, né? Olha o quanto isso é poderoso. Então, estamos experienciando aqui o que é de positivo na alegria. No entanto, a alegria demais vai gerar problemas. Então, o que acontece se você for para o extremo da alegria, né? Que seria muita alegria e nenhuma tristeza para equilibrar. A gente cai numa supressão de emoções.
Então lembra que nós falamos, né? A gente vem falando quase o tempo todo que as emoções dialogam com a gente gente tem diversas emoções diferentes e elas são dados, conversam com a gente. Se nós temos alegria demais, a gente não tem, tá muito para fora, a gente não tem contato com essas outras emoções. Outro ponto que eu acho que o Divertidamente pegou muito bem, inclusive. Falta autenticidade. Por quê? Porque se eu não tenho contato com todas as minhas emoções, tem aquele lado escuro ali que eu evito, que eu não entro, eu não tenho contato comigo por inteiro, né? A gente falou muito sobre isso, essa integridade, no episódio passado. Então, quando eu transmito a minha imagem, eu não transmito uma imagem realmente autêntica. Falta algo. Às vezes não é nem consciente, sabe? Não é que você não olha para a pessoa e pensa ela tá mentindo, porque a gente conecta muito a autenticidade com a honestidade, né? Não é uma conexão tão direta. Muitas vezes a falta de autenticidade não é porque a pessoa está mentindo ou disfarçando algo, é só porque ela realmente não integrou aquilo nela e a gente percebe, né? Percebe que falta algo. Negligência de problemas. Então, o que acontece com o excesso de otimismo, que é uma coisa que a gente tem muita raiva, inclusive, né? Quando vem aquela ideia do pensamento positivo, pense positivo, a gente fala que tem pessoas que são gratiluz, né? São pessoas que elas não querem falar sobre os problemas, elas acham que tudo vai se resolver sozinho, deixa que a vida cuida, né? Fica uma coisa excessivamente negligenciada. Tá? Então a gente passa a pensar que a gente não precisa agir sobre os problemas, deixa que a coisa vai se resolver. Existe uma pressão social, porque se você começa a ir muito para o extremo da alegria, você começa a sentir que você deve isso para as pessoas e as pessoas também começam a fazer essa pressão, às vezes até de forma inconsciente. Especialmente porque quem é muito alegre anima muito os ambientes, né? Coloca muita energia nos ambientes. Então, quando a pessoa não tá alegre, ela sente que aquilo cai, né? Que ela não tá entregando algo. E ela se sente culpada por não entregar e sofre uma pressão por entregar. E a gente fala, meu Deus, e tudo isso acontecendo pela alegria? Sim, acontece muito. E aí acontece, inclusive, um reforço aqui, né? A pessoa sofre uma pressão social por estar sempre alegre e ela cai na falta de autenticidade. Porque às vezes ela tá triste. E aí ela não quer dizer que ela está triste, então ela finge que não está, né? Ela começa a atuar, vamos dizer assim. Só que muito tempo disso vai gerar uma desconexão emocional. Então daqui a pouco a pessoa não sabe mais dizer o que ela sente, ela não entra mais em contato com o que ela realmente sente, né? Isso é muito perigoso, né? A gente precisava evitar bastante esse estado. E a gente consegue apoiar as pessoas a não chegarem nesse estado quando a gente pergunta como elas se sentem e explora com elas as emoções, né? Vai aumentando esse vocabulário do que é o quê. Como que isso pode gerar falta de empatia? Então, poxa, a alegria gera empatia, a alegria demais gera falta de empatia, a alegria demais gera muito movimento. Quando a gente está muito tempo em movimento, sabe aquele movimento constante, a gente não para olhar detalhes, a gente não para sentir o outro de verdade, a gente não para dar um abraço, para olhar no olho. Então isso vai gerar uma falta de empatia. Talvez você consiga pegar a energia do ambiente. Então eu sei com quem que eu tô lidando aqui, com que tipo de ambiente eu tô lidando, mas perceber sutilmente o que está acontecendo com a pessoa que está na minha frente, eu já não consigo mais, porque eu tô rápida demais e aí eu quebro essa conexão. Perfeccionismo e isolamento. Isso tem muito a ver com essa máscara social gerada pela pressão, que vão criando assim um certo personagem mesmo para nós, né? E vai isolando a gente das pessoas. Então, se eu tô muito rápido, se eu tô o tempo todo mascarando ali uma tristeza, não falo sobre as minhas emoções, eu tô sempre alegre, motivacional, aquela coisa tudo incrível e tal, eu, na verdade, crio um personagem, vivo esse personagem, e aí me sinto isolada das pessoas, né? Sinto essa necessidade de oferecer sempre alguém perfeito que nunca tem
necessidades de cuidado, necessidades de, enfim, se sentir triste ou se sentir necessitado de ajuda, de tempo e tal. É muito comum, né, que as pessoas acostumem, e aconteceu muito comigo muitas vezes, as pessoas acostumam com a sua alegria, as pessoas acostumam que você coloque energia nos ambientes, as pessoas acostumam que você, às vezes, resolve as coisas, né? Tem uma criatividade, tem ali traz sempre um recurso que agrega. E aí elas acabam não respeitando o seu espaço, né? Quando você fala assim, olha, hoje eu não estou muito bem, agora eu preciso de um tempo, né? Parece que não é característico seu. E a gente precisa ser muito firme para colocar esse limite, né? Que é a essência do nosso episódio, para que a gente não deixe a nossa alegria se tornar uma positividade excessiva. A gente precisa falar, não, ó, eu entendo que você sente minha falta, fico feliz que você sinta a minha falta, só que neste momento eu preciso de um tempo. Por quê? Porque eu preciso lidar aqui com a minha tristeza ou com a minha necessidade de introspecção. Então, que tal se a gente pensar nisso aqui também? A alegria também é um tipo de extroversão e aqui a tristeza é um tipo de introspecção. Eu acho que é mais uma forma da gente quebrar a ideia de que a alegria é boa e a tristeza é ruim, né? Na verdade, não. É só uma coisa e outra coisa. É só isso. É 1 e 2. Só isso. Na verdade, 1 e 2 também é ruim, né? Porque também gera uma sensação de que 1 é mais importante do que 2. São só 2 elementos, tá? Como frio e calor são 2 elementos. Claro, cada um tem sua preferência, como cada um tem seu temperamento, né? Só que a gente precisa aprender a se relacionar. Então, entenderam como uma coisa que é positiva pode se tornar altamente negativa? Então, eu posso ser criativo demais a ponto de me tornar perfeccionista ou a ponto de me isolar das pessoas, porque eu vivo em outro mundo. Eu posso ser autoconfiante demais a ponto de gerar uma desconexão emocional, porque eu preciso, né, tanto daquela imagem de autoconfiança que eu já não me relaciono mais com as minhas emoções. Então, sempre que eu pego isso aqui e vou até o extremo, eu gero uma consequência negativa. E quando eu lido com isso aqui, esse quadrante negativo da alegria, a gente não consegue voltar. Não é o otimismo, não é a sociabilidade que vão resolver esses problemas. A gente precisa do outro lado da matriz. Então, qual é a parte positiva da tristeza? E aqui a gente encontra a autenticidade. Por que a tristeza é autêntica? Porque ela não esconde as suas emoções, né? Ela lida com tudo que tá ali, ela não tem essa necessidade aqui que a parte negativa da alegria tem, né? De demonstrar constantemente apenas alegria. Por que a tristeza também é empática? Porque mais do que a capacidade de perceber ou notar o sentimento do outro, a tristeza consegue estar ali. Existe uma presença na tristeza e muitas vezes uma presença que não precisa de ação. A alegria tem muito essa ação, né? Inclusive tá muito relacionada aqui com a profundidade emocional e a reflexão. Como a tristeza é mais introspectiva, ela consegue estar mais presente, muito mais estar do que agir. A gente também precisa agir, né? Vamos lembrar que agora a gente não está dizendo que a alegria é ruim. Só que a nossa falta de empatia aqui, né, a nossa desconexão emocional aqui, que é gerada por toda aquela velocidade, ela encontra o seu equilíbrio aqui. Então, se eu diminuir um pouquinho o ritmo, se eu colocar um pouquinho mais de presença, se ao invés de tentar resolver o problema da pessoa, eu simplesmente escutar, eu tá só ali com ela, criando ali uma relação, criando um vínculo. Então, a tristeza equilibra muito nesse lado. E a tristeza também é muito criativa. Eu gosto muito dessa ideia, né, de que a gente vê os mesmos elementos dos dois lados, vê aqui a empatia, a gente percebe como são formas diferentes de expressar os mesmos recursos, porque a tristeza é uma fonte incrível de arte, né? Assim, inclusive para vários artistas já foi perguntado, né, o que te inspira mais, né? O que vai produzir melhores obras?
algo feliz e alegre que você viveu, um coração partido. E quase todos dizem que no fim das contas o coração partido acaba produzindo obras artísticas melhores. Talvez porque a introspecção gere realmente uma conexão com o que está dentro de você e que você vai expressar. Então se torna uma obra artística muito mais incrível. E talvez a criatividade da alegria esteja muito mais relacionada com a solução de problemas. E não há nenhum problema nisso. A gente precisa das duas coisas se equilibrando. Mas o que acontece se eu for triste demais? Então, se eu tiver muita tristeza e pouca introspecção, né? A gente tem sempre que pensar nisso. O grande equilíbrio é sempre um tanto de cada, né? Embora a gente precise desse movimento, para que a gente se movimente, essas duas coisas precisam estar em nós. A gente precisa ter consciência de que temos a capacidade de alcançar tudo isso. Eu não sei como é que vocês se sentem ouvindo isso, gostaria até de saber, deixem aqui nos comentários. Como que é essa sensação? Vocês parecem maiores por dentro? Parece que tem mais recursos aí, então à medida que a gente vai ouvindo, a gente pensa, nossa, eu sou tudo isso. Eu acho interessante no yoga, quando a gente faz yoga, o professor ele sempre fala assim, cresce, e aí você, né, se curva, né, vai encontrar seu pé, enfim. E tem essa ideia de que você alonga por dentro, né, que você fica maior. E eu sinto muito isso toda vez que eu estudo emoções, recursos, ferramentas, coisas dentro de nós, porque antes parecia que nós tínhamos um tamanho e a gente era meio oco, né? E aí depois parece que a gente vai preenchendo isso, vai crescendo, a gente vai ficando mais cheio de nós, né? De novo, eu usando a mesma piada. Isso é interessante, eu sinto muito que essa é a ideia de consciência e também é uma visão que a gente tem da confiança. A gente não tem essa ideia que quem é confiante anda com o ombro para trás, assim, que a gente anda mais aberto, que a gente anda mais o peito cheio. Eu sinto muito que é essa relação. Cheio de quê? De consciência do que existe dentro de mim. Então, o que acontece quando eu tenho tristeza demais? Eu começo a me isolar, né? Então, a introspecção elevada aqui ao extremo, eu começo a não querer falar com as pessoas, não querer sair, enfim, um real isolamento social. E aí a minha energia vai caindo também. Eu não tenho vontade de fazer trocas, eu não tenho vontade de sair, enfim. Eu fico cultivando pensamentos negativos, isso vai me gerar problemas de saúde mental. Então a gente vê aí a depressão, a ansiedade que a gente vê aqui, muito mais, né? E a depressão e a ansiedade também que a gente vê aqui. Dificuldade em tomar decisões, mas assim, uma dificuldade enorme em tomar decisões. E pessoal, é muito difícil conviver com isso, né? Da mesma forma como é difícil conviver com alguém que está sempre feliz, que parece que nunca tem problema nenhum, também é muito difícil conviver com quem não consegue tomar decisões, com quem não consegue agir, que você sente que você está sempre empurrando aquela pessoa, né? Como se você estivesse forçando uma situação. E aí parece que nada é prazeroso, né? E tudo nos desanima. Quando nós estamos nesse cenário aqui, o que a gente precisa? Precisa do outro lado aqui, precisa da alegria. E agora, só para a gente fechar assim, e realmente amarrar essa ideia de que a gente vai passar por aqui, mas precisa passar rápido, a ideia justamente é essa. Se você está num momento introspectivo da vida e você começa a sentir que, na verdade, você está meio desanimado, a sua energia começou a cair, você começou a perceber que você cruzou essa linha. Começou a perceber que cruzou essa linha, vai buscar alegria, vai buscar os exercícios de gratidão, os exercícios de sociabilidade, mas eu não quero ir, mas vai. Então aqui é onde começa realmente o exercício de força, né? De colocar vontade. Eu preciso passar para o outro lado, nesse momento eu não quero, mas eu sei que eu preciso, então eu vou. E aí eu começo a ver que eu fui demais, né? Começo a sentir aqui que eu tô me desconectando, tô muito rápido, né? Enfim, tô com vários problemas ali de positividade excessiva, então eu começo a buscar uma reflexão maior, uma autenticidade maior, uma conversa com mais presença, e eu vou trocando de um lado para o outro. Toda vez que a gente faz essa troca, quem que tá aqui nos apoiando? Ele mesmo, o nosso amigo
limite. E olha como a falta de limite pode estar presente nas coisas mais simples. Um dia desses, eu estava conversando com uma amiga e ela falou que entrou num programa de corrida. E aí esse programa de corrida, ele tinha 40 minutos por dia, né? Então, não entendo muito bem ali, mas durava 40 minutos. E que às vezes ela não ia. E que sempre que ela não ia, o professor falava para ela assim, então, foi um dia que você não teve 40 minutos para você. É uma provocação, né? Ele é um treinador, ele tá ali provocando, realmente chamando atenção para ela, para que ela entenda se realmente aquilo ali não é uma quebra de limites, né? Uma falta de limites da parte dela. E aí nós estávamos conversando sobre isso e ela falou que muitas vezes ela até tem os 40 minutos, só que ela tá cansada demais. E aí vinha essa questão, bom, se você tá trabalhando ao ponto de você ficar cansada excessivamente e você coloca uma aula de corrida na qual você não vai, quer dizer, quantos limites estão sendo ultrapassados? Porque muitas vezes a gente vai ter uma carga de trabalho um pouco maior e a gente precisa de um limite de dizer, ó, eu não consigo colocar nada do lado disso, porque eu também preciso descansar. E muitas vezes a gente precisa pôr limite no nosso trabalho. Ó, eu preciso que ele termine nesse horário, porque eu preciso fazer exercício físico, eu preciso cuidar da minha saúde, enfim. Então, não tem o certo é esse, você está deixando de fazer. O certo é colocar limites, e limites dentro de uma consciência da sua vida. É muito individual para cada um. E esse é um tema muito mais sensível para a liderança do que ele parece. Por quê? Porque uma pessoa que não está conseguindo colocar limites na sua vida é uma bomba relógio. E muitas vezes pode parecer muito bom para um líder, porque a pessoa tá ali, tá fazendo, tá entregando mais do que devia, faz a hora extra, cuida do amiguinho do lado, faz tudo o que tem que fazer, faz mais do que tem que fazer e parece incrível e aquela pessoa dedicada e parecendo sempre contente muitas vezes. E tudo isso é muito bom até o dia em que essa pessoa não aguenta mais. Quando essa bomba estourar, e aí? O que você vai fazer? Na verdade, o que você faz com a empresa e o que a pessoa vai fazer com a própria vida, né? Normalmente a gente entra nesse limite do burnout, que inclusive eu sempre brinco que assim, a diferença de quem larga tudo, né? Vou colocar aqui umas aspas, e quem tem um diagnóstico de burnout normalmente é dinheiro e filhos. Porque quem tem dinheiro e pode largar o emprego e largar tudo e às vezes ir para outro país ou fazer alguma coisa, como eu fiz, por exemplo, naquele momento era possível financeiramente, a pessoa faz isso. Quem não pode vai ficar lá até ela realmente chegar num diagnóstico de burnout e aí ela vai ser afastada por um problema de saúde mental. Ou quem tem filhos, que também não pode simplesmente, né, do dia para a noite não estar mais lá, e aí a pessoa vai fazer a mesma coisa, ela vai até onde realmente ela não conseguir mais, aí ela sai com um diagnóstico de burnout. E essas pessoas são, com muita frequência, as pessoas que estão entregando muito mais, que estão colocando muito de si ali e que não estão conseguindo desenhar os limites. Nós precisamos aprender a fazer isso nas nossas vidas para que a gente consiga ser exemplo. Às vezes não é nem ensinar o outro, porque às vezes você não está nesse papel, mas minimamente ser exemplo. Eu tenho uma outra amiga também que um exemplo totalmente oposto. Ela contou para mim que na reunião de trabalho ela chegou para a chefe dela e falou assim, ó, eu vou te entregar tudo que for demanda minha. Eu não vou falhar, mas eu não vou trabalhar depois das 19 horas. E eu até olhei para ela e perguntei assim, nossa, você falou nesse tom, desse jeito, né, na entrevista, foi bem engraçado, assim, então uma postura muito firme. Ela falou, falei, porque eu tive muitos problemas no meu outro trabalho, eu não quero começar errado. E hoje ela, inclusive, parte da liderança da empresa que ela está. A relação de trabalho deles é ótima, que ela construiu dessa forma, colocando limites muito firmes. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Talvez aquela empresa não estivesse preparada para isso e não fosse recebê-la e ela fosse procurar em outro lugar aí o seu trabalho. Mas o fato é, ela entende o que é importante para a vida dela e conseguiu colocar esses limites de uma forma a encontrar um trabalho que estava preparado para receber. Deu super certo e os dois lados se sentiram recíprocos em relação ao contrato de trabalho. Então, não é
saudável para nós, nem entregar demais, nem aceitar que o outro te dê mais do que ele deveria. Eu sei que não é simples, porque é bem legal, é bem agradável quando alguém tá fazendo todas as suas vontades, enfim, alguém tá te entregando tudo, alguém tá se dedicando para além do que deveria. No entanto, cabe a nós não aceitar. A dor que a gente sente é sempre um aviso, ela é necessária. É necessário que a gente saiba quando passou do limite da alegria, quando passou do limite da tristeza e quando a gente precisa de equilíbrio. O nosso mundo anda cada vez mais anestesiado, mas o fato é, sentir dor é necessário. Sem uma dor que traz a alegria ou a tristeza, como nós vamos saber onde o nosso limite foi ultrapassado? Lembram daquela sensação de vazio que eu sentia na Austrália? Ou aquela culpa por não estar alegre e aproveitando naquele lugar tão lindo? Hoje eu sei que, na verdade, não foi um colapso da minha alegria, mas foi um pedido interno por uma definição de limites. Os limites não são um muro que nos isolam das pessoas. Eles são uma linha invisível que a gente desenha no universo e que diz: eu sou esse aqui, eu existo, eu tenho o meu espaço. E é a partir daí que a verdadeira reciprocidade começa a existir, porque é a partir daí que as trocas passam a poder acontecer no mesmo nível, no mesmo equilíbrio, a serem justas, a serem delicadas. Quando eu entendi que esse pedido de limites era o cansaço pedindo para eu trabalhar menos, era o cansaço pedindo para eu me dedicar menos a certas relações, era o meu coração pedindo um pouco de espaço, pedindo permissão para sentir o que precisava ser sentido. E é a partir desse diálogo que começam as verdadeiras curas, como a gente gosta de chamar hoje em dia, né? É uma palavra bonita, inclusive, a gente pode inseri-la. As conexões entre as aulas estão começando a fazer mais sentido agora. A cada aula a gente coloca um bloco nesse pavimento que vai construindo uma estrada. E o que eu quero que você se pergunte hoje é: como eu posso colocar um pouco a mais de limite na minha vida? E a partir dessa aula a gente começa a trocar aquela frase do que pode me fazer mais feliz ou como eu posso me sentir mais feliz para qual é o limite, por menor que seja, que eu posso traçar hoje para cultivar melhor quem eu sou. Porque a construção de limites é o primeiro passo para a construção do nosso caráter, das nossas matrizes de polaridade, dos nossos movimentos de lidarmos com os nossos traumas e lutos sem nos perdermos neles. E para tudo isso nós precisamos de conhecimento. Mas como adquirir esse conhecimento? Como adquirir essas ferramentas? Como transformá-las na força que nos permita nos perdoar e seguir em frente, fazendo com que isso nos torne ainda maiores e que isso se integre realmente na nossa vida e no sentido que nós damos para ela. Isso é o que nós vamos conversar no próximo episódio. E como sempre, eu agradeço a confiança.